Pai do Senhor, irmãos, bom dia. Eu vou gravar aqui hoje a lição 7, né? Hoje a gente está tendo um evento na nossa igreja, está tendo o nosso bazar, e não vai ter a escola dominical, não vai ter a IBD. E eu achei interessante gravar esse vídeo para a gente falar um pouco sobre a lição 7, né? Que é uma lição muito importante. Tem um assunto muito sério, muito importante, um assunto que diz respeito à família, né, que a gente vê que hoje a família, os valores, né, da família, principalmente os valores cristãos da família, estão sendo minados, estão sendo atacados, né, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pela sociedade de um modo geral. A gente vê que os valores cristãos estão sendo atacados. E os maiores alvos desse ataque são os jovens, os adolescentes, as crianças. A gente vê que eles são os maiores, são os mais vulneráveis, né, nesse tipo de ataque. Por quê? Porque eles estão em formação ainda, né? A personalidade deles ainda está sendo formada, eles ainda estão crescendo como indivíduos, como pessoas, como cidadãos. E o nosso dever, como pai, como mãe, como cristão, como líder, né, de igreja, conhecedor da palavra, é a gente orientar os nossos jovens, orientar as nossas crianças, né, porque infelizmente a gente está vivendo hoje uma sociedade onde os valores estão totalmente distorcidos, totalmente distorcidos. E como eu já falei, nós estamos sendo minados por isso, diariamente. A lição 7, o título da lição é Ameaça aos valores cristãos na família. Ameaça. A palavra ameaça, se a gente for ver lá no dicionário, eu estava dando uma olhada aqui no dicionário e vou compartilhar algumas coisas também que eu anotei durante esse estudo. Ameaça. A palavra ameaça, ela é sinônimo de que algo iminente está para acontecer. Algo iminente, né? É um dos sinônimos, né, que eu encontrei para a palavra ameaça. Algo iminente. E que algo iminente é esse que está para acontecer? Justamente o que a lição trata, que é a destruição da família. Né? O inimigo das nossas almas, ele quer o quê? Ele quer destruir a família, destruir a base da família, porque se ele conseguir destruir a base da família, e da família cristã principalmente, ele vai conseguir destruir a sociedade. E nós vemos hoje em dia, é justamente isso o que está acontecendo. O texto áureo da lição 7 diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Esse texto está lá em 1 João, capítulo 2, verso 16. Se a gente for ver o contexto de 1 João 2,16, ele estava falando sobre o amor ao mundo, né? Que nós não devemos amar as coisas do mundo, não devemos nos deleitar com as coisas do mundo. Claro, nós estamos no mundo, precisamos de algumas coisas que estão aqui neste mundo, mas temos que entender que nós não somos deste mundo. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui apenas por um pouco tempo, por um breve tempo. Tanto que Paulo fala sobre isso, né? O apóstolo Pedro fala sobre isso. Este pouco tempo que vocês estão vivendo na carne, vivam para a glória de Deus. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente almeja aqui nesse mundo, mesmo estando nesse mundo, e nós sabemos que este mundo já está condenado, a Bíblia fala que este mundo jaz no maligno, mesmo nós ainda estando neste mundo, nós temos que
procurar fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, o resumo de tudo é isso. Se nós fazermos tudo para a glória de Deus, se tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós falarmos, tudo que nós planejarmos na nossa vida, se tudo for para a glória de Deus, então a gente não vai cair nessa cilada do maligno, né? Não vai cair na cilada de Satanás e afastar a nossa família dos planos de Deus. A nossa família tem que glorificar a Deus. Se a nossa família glorificar a Deus, a gente está cumprindo a missão da igreja, a nossa missão como cristão. Porque a igreja sou eu, a igreja é você, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo. A verdade aplicada. A família cristã não deve ser passiva diante das muitas mudanças, mas permanecer alicerçada na palavra de Deus, enfrentando a astúcia do inimigo. Então repare que a família ela precisa de um alicerce. Assim como um edifício, uma construção, uma obra, um prédio precisa de um alicerce para ele não cair ou não vir a ruir, né, a desmoronar, né? É aquilo que o Senhor Jesus falou sobre construir a sua casa sobre a rocha. Nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. E todos nós sabemos quem é a rocha, né? Quem é a nossa rocha? É Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha. Então, se nós construirmos a nossa família nesse alicerce, que é a rocha, que é Cristo, a nossa família não vai desmoronar. E o que é esse alicerce? É tudo aquilo que está lá em Mateus, capítulo 5, onde Jesus ele faz um sermão, que é o Sermão do Monte. E aí, ali no Sermão do Monte, Jesus ele lista uma série de coisas que a gente tem que fazer para que a nossa vida espiritual, e aí como resultado a nossa família, estejam alicerçados, estejam seguros, porque as tempestades virão, né? As coisas ruins virão, as aflições virão, as angústias virão. O inimigo ele vai tentar entrar na nossa família, na nossa vida, para tentar nos destruir. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, mesmo que venham essas tempestades, e elas vão vir, não tem como escapar disso, né? As tempestades da vida vão acontecer, e agora que a gente está vivendo os últimos dias da igreja na terra, a tendência é que essas tempestades aumentem. A tendência é que estas provações aumentem. Por quê? Porque estamos vivendo os últimos dias, né? O inimigo ele sabe que ele está vivendo os seus últimos dias. Então ele vai com todas as forças tentar destruir a igreja de Cristo, tentar impedir o plano de Deus na minha vida e na sua vida. Ele quer tentar impedir, inclusive, que a igreja seja arrebatada. Essa vai ser a última obra do inimigo, a última luta dele, tentar impedir que a igreja seja arrebatada. E a igreja, quando eu falo, é eu e você individualmente. Então ele vai minar as nossas forças, e principalmente nós que temos família, que temos filhos, que já temos uma formação familiar, nós precisamos ver que estamos diante de um desafio muito sério, né? É só olhar para o lado hoje. É só você olhar o que a mídia joga para a gente, né? Através da televisão, através das redes sociais, através de uma série de coisas. 99% do que a mídia nos traz não é aproveitável, né? É só coisas malignas, é só coisas para destruir a nossa vida espiritual. E aí o texto de referência da nossa lição, ele se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Para que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo algo muito sério. Ele está dizendo que nos últimos dias, e nós cremos, nós entendemos que estamos vivendo estes últimos dias, né? Os sinais já estão aí claros sobre a volta de Cristo, né? Cada vez mais fortes os sinais, cada vez mais claros sobre a volta de Cristo. E aí Paulo fala que alguns apostatarão, ou seja, apostasia, a deserção, né? É você desertar, você foi chamado para lutar num exército, né? Você foi arregimentado, você foi escalado como um recruta, como um soldado num exército, numa batalha, mas aí quando vem um inimigo contra você, você acha que esse inimigo é mais forte, você olha para esse inimigo, você acha que ele é mais forte e você acaba o quê? Apostatando da sua fé, você acaba desertando, renegando a sua fé. Muitos têm feito isso porque não têm suportado as coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Muitos cristãos estão apostatando da fé porque não estão suportando as provações. Estão olhando para o inimigo e achando que ele é maior do que realmente ele é. E não veem, não entendem que o nosso Deus, ele é infinitamente maior e mais poderoso que o inimigo. E o nosso Deus, ele permite certas situações na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Então Paulo está dizendo que nos últimos dias, muitos não irão suportar a angústia e vão apostatar da fé. E por que vão fazer isso também? Ele diz, porque darão ouvidos a espíritos enganadores. E a gente sabe que já tem muitos espíritos enganadores, inclusive dentro das igrejas, dentro dos templos, né? Porque igreja sou eu, igreja é você, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Eu digo os templos, né, feitos por mãos humanas. Deus não habita nesses templos. Deus não habita no tijolo, né? Deus não habita ali no cimento, no cal. Deus habita em mim e habita em você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente se reúne num lugar para a gente buscar a Deus, Deus se manifesta de forma mais poderosa. Por quê? Porque a palavra diz isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, quando há uma reunião de fé, de comunhão, a palavra de Deus incentiva isso, né? Lá no Salmo 139, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Nós temos que buscar essa união, nós temos que buscar esse relacionamento de igreja, né? Que seja dentro de um galpão, que seja dentro de um templo. Isso faz parte da nossa cultura, da cultura ocidental e oriental também, mas, infelizmente, muitos espíritos enganadores estão entrando nesses templos também, né? E muitos estão dando ouvidos a essas doutrinas enganadoras, a esses ensinos malignos, que estão afastando a igreja do seu real propósito, né? Que é ser o diferencial. Nós temos que influenciar o mundo. Temos que levar a palavra de Deus e nós temos que ser influência no mundo. E Paulo diz que muitos darão ouvidos. Um exemplo, na própria época do apóstolo Paulo, esses espíritos enganadores, eles já estavam agindo através de algumas seitas, através de algumas heresias, principalmente os gnósticos, né, que eles consideravam o casamento algo que não tinha nenhum valor, né? Então eles pregavam contra o casamento, né? Os gnósticos também negavam a divindade de Cristo, uma série de coisas, de ideias que começou a entrar já no tempo do apóstolo, né? Foi tão sério isso, né? Por exemplo, com relação à divindade de Cristo, foi tão sério esse tema que o apóstolo João teve que escrever o seu evangelho. Que o apóstolo João, que ainda estava vivo, teve que escrever as suas epístolas, combatendo
os gnósticos. Né? Então, quer dizer, esses espíritos enganadores, eles já estavam agindo na igreja primitiva. E hoje estão agindo de uma forma muito maior, com muito mais força. A gente vê que em várias doutrinas erradas estão tentando entrar nas igrejas, estão conseguindo entrar nos templos. Né? Por quê? Muitas vezes, e a lição fala sobre isso, são programas de televisão, são coisas que estão na mídia, né? Assuntos, né? Que estão entrando através da televisão, através da mídia, e hoje através do celular, né? O celular, a televisão, essas coisas, se a gente usar com sabedoria, se a gente procurar pedir para Deus nos orientar, nos dar forças para que a gente possa usar com sabedoria, amém. Mas se a gente não tem condições disso, né? Como Jesus falou lá em um dos seus evangelhos, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Ou seja, Jesus estava sendo bem radical, estava dizendo, você não tem forças para deixar de pecar, meu amigo? Você não tem forças de ligar uma televisão e não assistir uma coisa imprópria? Você não tem forças? Então arranca e joga fora. Arranca e joga fora. Ele estava sendo radical. Claro que a gente não tem que levar o pé da letra, eu não vou pegar o meu olho e arrancar da minha face e jogar fora. Mas Jesus, ele estava fazendo o quê? Ele estava dizendo exatamente isso. Você está dizendo que você não consegue, quando passa uma mulher seminua na rua, você não consegue desviar o seu olhar? Você tem que olhar, é isso que você está me dizendo? Se você está dizendo que você não tem forças para isso, de renunciar ao pecado, de lutar contra o pecado, sendo que Deus já nos deu condições para isso, sendo que o próprio Cristo já nos deu condições para isso, como Paulo fala lá em Romanos, né, que ele nos libertou do império das trevas. Se o Senhor já deu condições para você vencer o pecado, você vem até Deus e fala, Senhor, eu não tenho forças de desviar o meu olhar quando passa uma mulher seminua na rua. Então, meu filho, pega o seu olho, arranca e joga fora. Arranca e joga fora. Porque é melhor você entrar na vida sem olho, cego, do que ser lançado no fogo do inferno. Quer dizer, Jesus estava sendo bem radical, estava mostrando como o pecado era uma coisa séria. Então, provavelmente na época de Cristo, e isso a gente vê que realmente era assim, provavelmente os judeus, aquelas multidões que estavam ouvindo as palavras do mestre ali no sermão, elas tinham várias desculpas para Deus. Porque não faziam algumas coisas? Por que pecavam? Sempre queriam se justificar. Ah, eu faço porque eu sou fraco. Ah, eu faço porque eu não tenho forças. Ah, eu faço porque todo mundo faz. Então, havia uma série de justificativas para o pecado. E aí Jesus, ele veio com esse sermão duro. Ora, vocês vão vir com essas justificativas para mim. Então, já que você não consegue deixar de roubar, sabe o que você faz? Pega a sua mão, corta e joga fora. Você está me dizendo que você não consegue parar de roubar, é isso? Então sabe o que você faz? Pega a sua mão, corta e joga fora. É isso que Jesus estava dizendo. Aí, durante a Idade Média, algumas pessoas leram essa passagem, interpretaram mal e começaram a levar ao pé da letra, começaram a se mutilar mesmo. Né? E até hoje tem algumas seitas aí onde as pessoas se mutilam, né? Porque elas querem ficar mais santas. E não é isso que Jesus disse. Jesus estava sendo até um pouco irônico nesse sermão. Estava sendo um pouco irônico, dizendo, não me venha com justificativas de que você não consegue parar de pecar. Porque se você não consegue fazer isso, aquilo, é melhor você se mutilar então. Ele estava sendo irônico. Amém, irmãos? E continuando, o versículo 2, 1 Timóteo 4, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E a gente vê que tem muita gente falando mentira. Está sendo pregado coisas aí, teologia da prosperidade, está sendo pregado
uma série de coisas aí que está fazendo com que a consciência da igreja seja cauterizada. O que é cauterizar? Você não sente mais o peso do pecado na sua vida. Você começa a achar que o pecado é algo normal. E quando chega nesse ponto, precisa parar, e precisa buscar Deus, e precisa refletir. Senhor, eu preciso que o Teu Espírito Santo fale ao meu coração e me mostre o que eu preciso me consertar. Porque a gente não pode se acostumar com o pecado. E muitos estão se acostumando com o pecado. Isso está sendo uma coisa muito séria nos últimos dias. Eu vou avançando rapidamente para não ficar uma coisa muito longa, porque já estamos com 21 minutos. Porque o versículo 3, proibindo o casamento, que a gente já falou, né, os gnósticos faziam isso, e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Quem faziam isso? Eram os judaizantes. Os judaizantes, eles proibiam vários tipos de alimentos que não podiam ser consumidos. E estava entrando isso na igreja. Na época de Paulo, Paulo lutou contra esses judaizantes. Inclusive, esses judaizantes, eles queriam que os cristãos, que os novos convertidos, praticassem lá a cerimônia da circuncisão. E Paulo teve que escrever a epístola aos Gálatas para combater esses judaizantes, que estavam querendo obrigar os cristãos a circuncidar. Estavam colocando uma série de coisas que os cristãos tinham que guardar. Né? Olha, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você tem que ir para a igreja tal dia, você tem que adorar a Deus no sábado, você tem que adorar a Deus em Jerusalém, ou virado para o templo. Os judaizantes estavam querendo contaminar o ensino do apóstolo, né? A doutrina apostólica. E Paulo, ele lutou ferozmente, né? Claro, não contra os homens, mas contra as doutrinas. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. E aí Paulo diz, todas as coisas, você pode comer tudo que se vende no mercado, Jesus falou sobre isso, comei tudo que se vende no mercado, né? Porque pela oração aquilo é santificado. Então nós não temos mais que seguir esses rituais judaicos, mas inclusive hoje em dia ainda existem algumas doutrinas que ensinam a seguir esses rituais. E Paulo estava lutando contra isso. O tópico 1 da lição, o mau uso dos meios de comunicação. Repara que você pode usar os meios de comunicação, mas você não pode ter um mau uso deles. A família cristã deve estar precavida contra os assédios produzidos pela mídia, pois neles está contido todo tipo de carnalidade, né? E isso é um fato, isso é uma verdade. Né? Se você for ver o que passa na televisão hoje, 99% é carnalidade, né? É coisa permissiva, que não edifica. E Paulo fala que tudo o que edifica, né? Tudo que tem algum proveito, seja o que ocupe o vosso pensamento. Se eu estou só assistindo coisas que não edificam, o meu pensamento vai ficar cheio de coisas que não edificam. Né? As minhas ideias, né? O que eu vou falar, o meu coração vai ficar cheio de coisas que não edificam. Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de carnalidade, porque eu fico absorvendo as coisas do mundo, na hora que eu for conversar com alguém, na hora que eu for me relacionar com alguém, eu só vou falar coisa que não edifica. Né? É isso que Paulo estava dizendo. Que a lição está dizendo, né? A família cristã deve estar precavida contra os assédios produzidos pela mídia, pois neles está contido todo tipo de carnalidade. O mau uso dos recursos tecnológicos pode ser um veneno mortal para os cristãos, e está sendo, para os cristãos que não estão alicerçados na palavra de Deus. Então, fala de novo sobre o alicerce. Se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós temos a palavra de Deus como alicerce da nossa vida, nós não vamos cair nesse embaraço, nessa teia, nessa tentativa de
destruição da nossa família. Depois os irmãos podem ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21, que fala sobre isso. Tudo é permitido, isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Fala que tudo me é permitido, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo, quando ele escreve isso, ele estava, de certo modo, também combatendo os judaizantes com relação à lei, porque os judaizantes, eles ficavam naquela história, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, um pouquinho mais de lei aqui, um pouquinho mais de preceito ali, um pouquinho mais de ordenança ali, então eles guardavam essa série de ordenanças. Paulo tirou tudo isso da frente e falou, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que eu não vou fazer. Eu não estou, eu sou chamado para a liberdade. Quando Cristo me chamou, eu fui chamado para ser livre, para a liberdade, não para ficar guardando preceito aqui, mandamento ali, ordenança ali, uma série de coisas. Tem que lavar a mão não sei quantas vezes por dia, tem que lavar os pés, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Preceitos humanos, né, que estava tentando entrar na igreja. Aí Paulo tira tudo isso da frente e fala, tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Né? Se eu sou chamado, se eu sou livre, se eu sou chamado para ser livre, eu não posso usar isso como ocasião para pecar. Né? Para pecar. Paulo estava tirando esses preceitos e mostrando, eu sou livre, mas eu não vou fazer o que eu não acho correto, o que a Bíblia não acha correto, o que a Bíblia me diz que não é correto, para mim não me enredar, para mim não me desviar. É isso que Paulo estava dizendo sobre isso, sobre esse versículo. Parece que a tendência, a rede está falando sobre redes sociais agora, isso é muito sério para os adolescentes, para os jovens, né? Parece que a tendência é a redução da comunicação verbal entre os membros da família, porque geralmente estão ocupados com seus celulares. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Quando a tecnologia foi criada, qual que era a intenção? Era diminuir o tempo das nossas atividades, né, para que a gente tivesse mais tempo entre a família. A tecnologia, ela economiza tempo com algumas atividades que eram feitas manualmente, certo? E hoje são feitas o quê? De forma automática. Então a ideia inicial era fazer com que nós tivéssemos mais tempo. Para quê? Para o lazer com a família principalmente. Mas está ocorrendo o oposto. Está acontecendo o contrário. Dentro de uma família, o que acontece muitas vezes é o filho no seu celular, a filha no seu celular, o pai no seu celular, a mãe no seu celular, cada um conversando com sabe Deus quem, dentro da própria casa, cada um no seu cômodo, fazendo o que acha melhor. E não há mais o entrosamento, não se senta numa mesa, não se conversa. É isso que a lição está tratando. Não está dizendo que o celular é proibido, não está dizendo que é pecado ter celular, não está dizendo isso. Né? Estou usando um celular, inclusive, para fazer essa gravação, usando para um bom propósito, para um bom objetivo. Né? Então, o que ocorre hoje, claro que no mundo isso acontece assim, de forma desordenada. Né? A gente não está falando sobre pessoas que estão no mundo, porque as pessoas que estão no mundo não estão nem aí mesmo. Né? Não querem nem saber de Deus. Né? Se você for falar esses assuntos para uma pessoa do mundo, ela vai rir da sua cara. Essa lição é para a igreja. Essa lição é para mim e para você, que considera as coisas de Deus, que tem zelo pelas coisas de Deus. Para mim, para você, para a sua família e para a minha família. Porque nós temos zelo pelas coisas de Deus. Então nós não podemos ter essa desunião, essa separação, onde cada membro da família fica num lugar. Cada membro da família faz o que acha melhor e fica ali no seu celular, no seu mundinho individual. É isso que está acontecendo dentro das famílias cristãs, que não pode acontecer.
Eu vou dar uma pausada agora nesse vídeo, que já está com 30 minutos já, e vou correr e vou gravar mais um vídeo rapidinho. Com licença.